Olá, bom ter você novamente aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Que história é essa de que o PT quebrou o Brasil? Essa gente do Bolsonaro fica mentindo o tempo inteiro para justificar o fracasso que ela representa para o país. Hoje nós vamos conhecer o histórico da nossa dívida pública e ver que os governos Lula e Dilma foram os períodos em que ela mais caiu, que nós pagamos o Fundo Monetário Internacional e que nos tornamos credores internacionais. Vamos acabar de vez com essa história de que o PT quebrou o Brasil. Vamos olhar para o período que vai de 1994, início do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, até 2015, ano em que Dilma estava no governo, mas já era vítima do golpe chamado impeachment. Os dados são todos do Banco Central e estão disponíveis no site do banco. Para quem quiser se aprofundar no assunto, eu também posso enviar nota técnica elaborada pela Consultoria Legislativa do Senado. Antes é preciso deixar claro a diferença entre dívida líquida e dívida bruta. A dívida líquida é a dívida bruta, interna e externa, sem as reservas internacionais e os recebíveis que o governo tem. Essas reservas são uma espécie de poupança do país, obtida pelo saldo positivo da balança comercial, resultado, por exemplo, do que vendemos e compramos no exterior, e também com base nos créditos que o governo tem a receber. Já falamos sobre isso quando tratamos de política externa na outra conversa. Agora, preste atenção nesse dado. O estouro da dívida líquida do setor público no Brasil se deu no período de 1994 a 2002, antes, portanto, de Lula assumir. Neste período, a dívida passou de 28% do PIB, nosso Produto Interno Bruto, para quase 60% do PIB. Isso foi o governo do FHC, do PSDB, que hoje apoia o Bolsonaro. Quando Lula assumiu, ele começou um processo de redução da dívida, que caiu para 38% do Produto Interno Bruto ao final do seu governo. E Dilma continuou a queda. O Brasil tinha uma dívida de 32,5% do PIB em 2014. Como então dizer que o PT quebrou o Brasil se a dívida caiu? Até rimou, viu? Contra números não tem argumentos. Lembre, Fernando Henrique entregou uma dívida para o Lula de quase 60%. Entre 2003 e 2013, os governos Lula e Dilma fizeram superávites primários. O que quer dizer isso? Gastaram menos do que arrecadaram, todos os anos. Apenas em 2014 e 2015, com a crise internacional, é que houve um déficit. E ele não foi ocasionado por descontrole da despesa, não, como se costuma falsamente alegar. Ele foi fruto, principalmente, da redução das receitas, que entre 2015 e 2016 foi de 7,2%. Ou seja, responsabilidade da crise. O país parou de arrecadar. No entanto, Temer e seus aliados inventaram que Dilma havia quebrado o país para justificar o golpe e tirá-la do governo. A dívida não subiu em função do aumento das despesas, foi a arrecadação que caiu, mas acusaram Dilma de estourar o orçamento público e falaram que os déficits orçamentários de 14 e de 15 quebraram o Brasil. Ora, tenham paciência. A mentira foi usada, inclusive, para propor a PEC do teto dos gastos, diminuindo as despesas em todas as áreas do governo, inclusive saúde e educação. E sabe por quanto tempo? Por 20 anos. E nós já estamos quebrando o Brasil, essa redução. Agora, se tem uma despesa que subiu, foi a dos juros pagos para os credores da dívida interna. Esses sim estouraram. Em 2015, os pagamentos de juros cresceram 36% em relação a 14%. O mercado financeiro funciona como um verdadeiro agiota e cobra taxas exorbitantes para financiar a nossa dívida interna. No orçamento de 2019, por exemplo, são 379 bilhões de reais só de juros, o que equivale a mais de 10 orçamentos anuais do Bolsa Família. Em 2018, depois de todos os cortes de Temer no orçamento, o Brasil era o 6º país do mundo com a maior taxa de juros real entre o grupo de 40 países. Mas nisso ninguém mexeu e Bolsonaro também não mexerá.
ele tem compromisso com os bancos e com o sistema financeiro, que o ajudou a eleger. Mas o Congresso Nacional, que em tese representa o povo brasileiro, deveria ir para cima do mercado para baixar os juros ao consumidor final. Hoje, no cartão de crédito, a gente paga até mais de 300%. Nós temos muitos projetos nesse sentido. Bastava aprovar um. Mas não. Ao invés de atacar os juros, o Congresso resolveu, numa disputa política, tirar Dilma e aprovar uma medida que corta dinheiro para as áreas sociais e, portanto, bagunçar a vida do país. Quanto à PEC dos gastos, a população tem que saber a verdade. No orçamento de 2019, primeiro ano do mandato de Bolsonaro, a saúde já perde bilhões. É isso mesmo. Se a emenda constitucional 95 não tivesse congelado o valor mínimo obrigatório para a saúde, o orçamento, por força da lei, deveria ter pelo menos 6 bilhões e 600 milhões de reais a mais. Valores que ajudariam na compra de medicamentos e vacinas, contratação de médicos e assim por diante. Mas mesmo assim, com esses juros exorbitantes, a dívida líquida do Brasil, quando a Dilma sofreu o golpe, era de 39% do PIB. No fim de 2018, com Temer, era de 53%, 14 pontos percentuais de crescimento da dívida. E essa gente diz que foi o PT que quebrou o Brasil? Fala sério. Além de cortarem os gastos sociais, Bolsonaro quer agora vender empresas estatais para cobrir a dívida que eles, seu amigo Temer, criaram. É de uma safadeza sem tamanho. Agora, mais uma coisa muito importante. Em relação à dívida externa, nós fomos muito mais ousados. Deixamos ela negativa. Isso mesmo, de devedores, o Brasil passou a ser credor internacional. Sabe por quê? Entre outras razões, porque nosso saldo da balança comercial, o que exportamos menos o que importamos, foi ficando maior a cada ano a partir de 2006, com a política internacional do governo Lula. Lembra? Nós já falamos sobre isso aqui no canal. Nós abrimos mercados, vendemos nossos produtos para muito mais países. A dívida externa com Fernando Henrique cresceu e ele teve que por 3 vezes pedir ajuda ao FMI. Lula reduziu, deixando ela negativa, e não precisou mais passar o chapéu. Além disso, pagamos o Fundo Monetário Internacional. Vocês lembram disso? Foi Lula quem pagou. Nunca mais aqueles homens e mulheres de maletas pretas vieram aqui dar ordens para nós. Então eu pergunto novamente, onde o PT quebrou o Brasil? Quem foi que pagou o FMI? Quem foi que deixou a dívida externa negativa? Quem foi que reduziu a dívida pública interna? Foi Lula, Dilma, foram os governos do PT. Fernando Henrique, do PSDB, Temer, do MDB aliado de Bolsonaro, aumentaram a dívida. E você vai ver que Bolsonaro vai aumentar também. Desafio qualquer um a provar que a dívida pública nos nossos governos, depois que Lula assumiu, aumentou em relação ao governo anterior. A soma das dívidas líquidas, interna e externa do setor público, baixou de 60% em 2002, quando ganhamos as eleições, para 35,6% em 2015, em relação ao nosso produto interno bruto. E nunca esqueçam, quem pagou e livrou o Brasil do FMI foi Luiz Inácio Lula da Silva. Se hoje somos credores internacionais, devemos a ele e aos governos do PT. Essa é a verdade. Quem disser o contrário estará mentindo e agindo de má fé. Nos vemos no próximo encontro, aqui no canal. Até lá, um grande abraço.